Meus amados irmãos, queridos amigos que nos acompanham aqui por esse canal, que a graça e a paz de Deus e também no seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer a segunda lição, um comentário bíblico a respeito da escolha da porta estreita e da porta espaçosa. Então, a nossa jornada para os céus, o caminho da salvação, da santidade, da perseverança, nós encontramos duas portas, dois caminhos. E nós entendemos que Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 13, 24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para entrar no céu. Porque as pessoas têm a tendência de seguir o quê? O caminho mais fácil. O caminho que não exige renúncia, nem exige esforço. Infelizmente, isso é uma realidade. Mateus 7, 13 e 14, olha o que fala Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Então, no início da nossa jornada, nós, quando aceitamos a Cristo, nós temos que escolher entre o caminho apertado e entre o caminho espaçoso, a porta estreita e a porta larga. Então, nós temos essa consciência, ou deveríamos ter, de escolher o que? O caminho apertado e essa porta apertada para trilhar o caminho que leva ao céu. Isso significa que nós precisamos renunciar o quê? Ao nosso ego, ao nosso eu, os nossos pensamentos, para que Cristo ele apareça e ele cresça através das nossas atitudes, da nossa maneira de viver. E isso só é possível por meio de um arrependimento verdadeiro, onde a pessoa confessa os seus pecados, experimenta o quê? Tempos de refrigério, que é o perdão de toda a sua transgressão. Infelizmente, a porta larga e esse caminho espaçoso simboliza o quê? Uma vida sem compromisso com Cristo. Porque alguns creem em Deus, creem em Cristo, dizem que Ele é o seu Salvador, só que infelizmente essas pessoas não têm Cristo como o seu Senhor. E vivem segundo o padrão do mundo, onde a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, não entrar na forma dele. João diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Então, essa porta e esse caminho largo, né, muitas pessoas têm entrado nele porque querem viver segundo as suas próprias ideias, segundo os seus prazeres carnais, e não querem e não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras. Mas Jesus, ele é bem claro dizendo que o caminho estreito, a porta estreita, é o caminho da vida. E o caminho espaçoso, a porta larga, é o caminho da perdição. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele deixa o quê? Algumas condições para seguir o que? As suas pisadas. Que o caminho estreito, a porta apertada, é as verdades ali de Mateus 5, 6 e 7. Jesus disse, pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, isso significa que nós, literalmente, nós temos que abandonar o que? O pecado, abandonar o que? O nosso ego, o nosso achismo, e estabelecer o que? A palavra de Deus como o nosso padrão de vida. Então, o primeiro compromisso pessoal relacionado com a porta estreita, o caminho apertado, porque fala de uma passagem, é o que? A entrada individual. Então, a salvação ela é individual. Ninguém pode entrar por esta porta por procuração ou por atacado, porque a salvação ela é individual. O marido não salva a esposa, o filho não salva os pais. Cada um terá que prestar conta de si diante de Deus por tudo aquilo que ele fez por meio do corpo, por meio das suas obras. Segundo, nós precisamos reconhecer Cristo como o único Salvador e Senhor. Essas duas coisas andam junto. Quem tem Cristo como seu Salvador, terá Ele como seu Senhor. Não tem como ter só um, porque o Salvador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Lá João começa dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. Então, ele é a luz da vida. Então, precisamos reconhecer a Cristo. E quando nós falamos nesse reconhecimento de Cristo como Salvador, então a porta estreita não é uma instituição, uma denominação, porque isso não salva. Quem salva é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele vai dizer lá em João, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Lá em João 10, versículo 9. Em terceiro lugar, a escolha da porta estreita é a renúncia ao pecado. Sabemos que a porta da salvação ela está aberta para todas as pessoas, mas não para tudo. Só os arrependidos é que entram por esta porta e não os impenitentes.
Então é necessário que uma mudança, uma transformação, uma regeneração. Em quarto lugar, nós vemos que esse caminho é o caminho da santidade. O escritor aos Hebreus disse: segui a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, entrar pela porta estreita é viver uma vida afastada do pecado. Sabemos que nós somos limitados, somos falhos, mas nós não vivemos na prática do pecado. E se alguém errou, pecou e se arrepender, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós de todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, elas serão perdoadas. Em quinto lugar, o caminho estreito, a porta apertada, é o caminho de viver para a glória de Deus. Não é viver no individualismo, na soberba, achar que pode, achar que é melhor que os outros, não é isso. É reconhecer que nós somos dependentes de Deus e toda a glória precisa ser dada a Ele. Nós vivemos, crescemos para a glória de Deus. Então, a nossa jornada, ela se inicia com a fé em Cristo Jesus. E nós temos que ter essa consciência de trilhar pelo caminho apertado e pela porta estreita, porque esse caminho é que vai nos levar ao céu. Não há outra maneira de nós alcançarmos a salvação a não ser por este caminho, por esta porta. Então, que Deus nos ajude, que Deus te ajude a permanecermos fiéis na fé, vivemos uma vida dentro da palavra de Deus, naquilo que o Senhor estabeleceu para que nós venhamos andar, para que possamos alcançar a salvação. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade. E se você quer receber toda semana um resumo das lições, é só você clicar no link aqui embaixo, ser inscrito no nosso canal, que certamente o YouTube ele vai te notificar quando nós postarmos aqui algum vídeo aqui neste canal. Deus vos abençoe.